Olá, estamos aqui para mais uma live, a quinta desse conjunto de 10 lives, aulas, evento, vídeo, o que você achar mais confortável nomear eh, esses relatos e essas pesquisas e percepções que elas vêm de um profundo processo de pesquisa dentro da avaliação da psicologia da correlação, do processo das terapias transgeracionais, do processo de identificação de vibração, dentro da psicanálise. Então, esses 10 vídeos, eles estão embasados em estudos profundos do processo terapêutico. E aí, esse quinto vídeo, né? Eu venho recebendo feedbacks bastante importantes e interessantes, né? Sobre os 4 vídeos anteriores, e isso me deixa muito alegre, porque a ideia é justamente compartilhar essas informações com o coletivo, para que o coletivo, para que vocês que precisam, que estão na situação de buscar a alegria da vida, a alegria de vida, a alegria genuína de viver, possam aproveitar esses conteúdos o máximo possível. E aí eu peço que vocês fiquem na live, fiquem na aula até o final. São aulas muito curtas e pontuais, justamente para a gente construir o fio da meada aqui no coletivo. E coloquem nos comentários, né, as suas ponderações, aquilo que vocês estão colhendo de benefícios, para que a gente possa incentivar outras pessoas a assistirem também, a fazerem as suas ponderações, né? Lembrando que quando a gente escreve ali, a gente está fazendo exercícios importantes de autoconhecimento, tudo bem? Então, nosso encontro de hoje, ele tem uma importância tão incrível que ela vem aqui trazer para a gente explicações de comportamentos e mentalidades que nós temos na nossa vida e que a gente não faz ideia de onde está a raiz, de onde está a origem, né? Então, comportamentos manipuladores ou agressivos, apáticos ou incisivos. Então, seja ele quais forem os movimentos, eles, se eles causam algum impacto na sua psique, no seu corpo e nas suas tomadas de decisões, na sua busca pela sua essência, te coloca em situações de desarmonia, desequilíbrio, de tristezas, é porque há uma raiz aí de memória emocional que precisa ser curada, né? E essas memórias emocionais, elas vêm sendo construídas no nosso inconsciente. Então, lembrando que nós temos uma camada do consciente, do subconsciente e ainda do inconsciente. Como é que a gente costuma representar, né? A gente representa com o iceberg, eu já coloquei no status, né, do pedagogia, e a gente representa com o iceberg. Então, quando a gente relembra o filme Titanic, né, que fez muito sucesso, inclusive ele teve uma reestreia agora, né, recentemente, 25 anos depois, então, assim, é a memória, né, voltar para a memória. A gente consegue compreender qual a importância do inconsciente na representação lúdica, metafórica do filme, né? No acidente do navio, o que bate no navio? O que compromete o casco do navio que leva ao naufrágio? É a parte de baixo do iceberg. Não, não é a parte de cima, né? É justamente a parte de baixo que bate no casco do navio e provoca o naufrágio tão catastrófico que a gente tem conhecimento, né? Então, na comparação da nossa mente, a nossa mente, a gente utiliza esse lugar do iceberg, e na comparação, o inconsciente é aquele que nos coloca nos naufrágios da vida.
E na primeira live eu expliquei a importância do autoconhecimento. O autoconhecimento não é você saber quem você é, filha de quem, o que você gosta de fazer, qual a sua cor predileta, qual a sua profissão. Não é isso que é autoconhecimento, né? Autoconhecimento é quando você reconhece quais são as dores de abusos que estão no seu inconsciente e que este inconsciente forma em imagens e aciona as emoções é, densas a partir do momento que você entra com alguma imagem semelhante que traz à tona aquele pensamento. Então, são três perguntas principais que a gente tem que responder para que a gente chegue na nossa essência. E quando a gente começa a chegar na nossa essência, que a gente vai tirando por camadas, né? Então, a gente abre uma camada do inconsciente, abre outra camada do inconsciente, sempre com amorosidade, sem pausa e sem pressa, né? Eu não posso tirar uma camada do inconsciente e aí parar o processo terapêutico, porque aqueles recursos, aquelas informações, elas voltam para o inconsciente e de maneira ainda mais profunda. Então, quando eu começo um processo terapêutico, eu tenho que continuar, sem pausa e sem pressa, tirando cada uma das camadas, até que a gente chegue na abertura dessas caixas do inconsciente e a gente consiga levar luz para elas. Né? E como que formam esses inconscientes e essas emoções que colocam a gente em situações de tristeza ou ansiedade, né? Como a gente está falando aqui no tema. Os abusos emocionais. Então, o que são os abusos emocionais? Ele pode ser físico. Então, abusos, né? Quando a gente tem uma infância de abusos físicos, seja de parentes próximos, como pai, mãe ou irmãos, de parentes conjuntos, como tios, tias, primos, e passando para a questão de avós, avós, né? Então, abusos físicos mesmo, né? Então, quando a gente fala da questão de surras, torturas, é, castigos corporais, e aí a gente não pode perder de vista uma coisa, né? Existe uma corrente, uma fala onde diz assim, né? Apanhei quando era criança e sobrevivi. Isso é uma falácia, isso não é a verdade, né? E aqui eu também não estou levantando bandeira sobre ser permissivo com as crianças, porque como na Terra tudo é dualidade, então as pessoas tendem a fazer as suas avaliações nos extremos, né? Então, se eu não dou castigo, então eu posso deixar com que ele faça tudo o que ele quiser, o que aquela criança quiser. Então, é preciso que a gente ache um caminho de equilíbrio para que a gente não vá para a violência ou para a permissão em excesso, entende? E geralmente as pessoas usam isso como um mecanismo de defesa, né? Então, ou eu uso de castigos físicos, e quando eu sou questionada, então eu vou deixar aquela criança fazer o que ela quiser, tá? Então, é preciso que a gente avalie esse nosso comportamento e, enquanto adulto, se eu tenho esta fala, eu preciso fazer um processo terapêutico para reorganizar as minhas tomadas de decisões, porque elas estão sendo tomadas de uma forma corrompida, né? Por emoções corrompidas, tudo bem? Pode ser verbal. Então, ela pode vir de uma fala, de uma frase, de um não conte, né? Tem um exemplo muito bom, né? Não conte para o seu pai, não conte para a sua mãe. Esse é o nosso segredo, tá? Ah, que bom, você é quietinha, você é boazinha, você pode ficar aqui na sala com os adultos, porque você se comporta, você não atrapalha. Então, são violências verbais que vão sendo depositadas no inconsciente dessa criança, onde para ela ser amada, ela tem que ser silenciada, né? E quando a gente coloca a criança para trabalhar com essa malha da ilusão ou do silenciamento, eu estou investindo num adulto anulado, tá? E isso é feito na infância, ok, mas eu preciso do processo terapêutico para ressignificar isso, para reelaborar,
para criar um novo caminho, uma nova forma, né? Uma nova forma de olhar e caminhar sobre isso. Abuso sexual, né? Então, ele está separado do abuso físico, porque são concepções diferentes. Então, eu posso surrar o meu filho e não ter um abuso sexual. Mas eu também posso não surrar o meu filho ou a minha filha, tratar ele com muito carinho, ou uma criança da família, tratar com muito carinho, com mimos, com doces, com aconchego, e incorrer no abuso sexual. O que acontece? Essa criança fica entre o vilão e o salvador. Porque esse abusador é aquele que acolhe essa criança, é aquele que cuida, é aquele que dá o doce, é aquele que passa a mão na cabeça, é aquele que traz a afetividade, né? E aí, quando essa criança é abusada sexualmente, às vezes ela não reconhece esse abuso, porque ela não consegue entender, né, que para a criança é como se ela estivesse dando uma troca. E aí, com o passar dessa repetição de abusos e do desconforto que isso vai gerando, é que ela pode vir a contar para alguém da família, para que ela possa ser protegida, né? Mas aí a gente vai precisar do processo terapêutico para fazer um novo encaminhar dessas relações de abuso. Isso com todos, né? Com o físico, com o verbal, com o sexual. Abusos na questão de gênero, né? Então, a filha, ela precisa estar em casa, aprender a cuidar da casa, cuidar dos irmãos, né? Limpar, organizar, fazer o trabalho doméstico. E o menino pode sair, pode brincar, pode jogar bola, pode se divertir. Na adolescência, o menino pode namorar, ter várias parceiras, a menina não. É o abuso também, tá? E a questão de etnia. Então, quando há preconceitos étnicos raciais e a gente impregna nesse inconsciente os abusos de não merecimento, de não pertencimento, tá? Isso tudo, todos esses abusos emocionais, eles vão desencadeando a ansiedade, tá? E aqui no método Essência Master, eu desenvolvi uma fórmula que é a codependência mais validação. O que que isso significa? Por exemplo, se eu sofro abuso sexual enquanto criança, eu crio uma cadeia de ilusão que eu ganho doce e devolvo algum benefício para o outro, né? Então é uma cadeia de ilusão, até que ela reconhece que ela estava sendo abusada, então ela entra num conflito. Isso é como funciona o inconsciente dela. Então ela começa a compreender que apenas com aquela troca ela era amada, tá? Assim como o abuso físico também. O abuso físico, ele é torturado, ele é machucado, ele é surrado, então ele passa a se diminuir, se calar, se anular para ser amado. Então, o medo da violência física ou da violência sexual faz com que adulto, né, depois adulto, criança, esteja sempre procurando uma relação de troca, né, é, onde até, inclusive, aquele adulto leve menos vantagem, tá? Porque para a gente não correr o risco de dizer assim, mas tudo é uma relação de troca na vida. Sim, é uma relação de troca, dar e receber. Mas aqui eu vou entrar numa troca desequilibrada, né? Então eu dou muito mais com a intenção de ser amada, de ser amado, tá? A verbal é um lugar que fica muito bem numa forma invisível, né? Então, quando a gente percebe, a gente está reproduzindo uma fala que era da minha avó, reproduzindo uma fala que era do meu avô, dos meus pais, às vezes até falas machistas, né? Então, a gente pega, às vezes, moças, mulheres que falam, reproduzem, né? Filha minha não fica dormindo na casa do namorado, né? É uma fala machista. E aí, quando eu falo esses exemplos que incorrem em muitas famílias e possibilidades, tirem as pedras das mãos. Eu não estou dizendo para você deixar a sua filha dormir na casa do namorado, mas é como você trabalha a reprodução daquele abuso emocional,
né? Então, quando eu falo filha minha não dorme na casa do namorado, eu estou dizendo para esta menina, para esta moça, que ela é melhor do que a amiga que dorme na casa do namorado. Então, eu coloco esta moça, esta garota ou esta moça num patamar de superioridade. E para ela conquistar e manter esse lugar da superioridade, ela vai sempre fazendo coisas que a mãe aprove, porque ela precisa deste olhar de validação. Tá? Então, ela pode mentir, inclusive, e dormir na casa do namorado, sim. Então, qual é a preocupação da mãe de dormir na casa do namorado? A relação sexual. Então, ela não vai ter essa relação sexual à noite na casa do namorado, ela vai ter em outras instâncias, mas ela vai aprender a mentir, né? Porque não há uma verbalização coerente e de conversa, de compreender em comum acordo sobre a questão da sexualidade. Há uma reprodução de padrão. Então, essa moça, ela vai mentir, omitir, manipular, para ela continuar tendo a aprovação da mãe. Só que quando ela está mentindo, omitindo e manipulando, ela está desequilibrando a energia masculina dela. Porque ela sabe que ela não pode falar a verdade, porque ela vai ser excluída, tá? Então, é a necessidade de validação que a gente desperta dentro desses comportamentos abusivos e que vai gerando os desequilíbrios. Quais desequilíbrios? Chakra laríngeo. Então, a pessoa perde a força de realização. Ai, o meu filho não vai para a vida, ele não consegue ter um trabalho, ele não consegue ter escolher uma carreira, ele não vai adiante, ele não vai além. Nossa, ele ainda está aqui comigo e vive comigo, ele tem 20, 30, 40 anos e não tem perspectiva, né? Se comporta como adolescente, não tem a força da ação, da realização, né? Na verdade. O chakra umbilical e sexual, que é o chakra responsável pela criatividade, tá? E ele vai ter responsabilidade com outros órgãos também. Por exemplo, o chakra laríngeo tem a ver com a garganta, tem a ver com a tireoide, né? Tem a ver com o ouvido, tem a ver com o olho, tem a ver com o nariz. Então, pessoas que têm muita rinite, sinusite, tá? Pode ter certeza que necessita de validação e de querer agradar as pessoas. Tá aqui, ó, na validação. O que que eu chamo isso de psicologia da correlação, tá? Não é uma invenção da Estefânia, é uma percepção de um comportamento e mentalidade que está sendo contado para a gente a partir daquele adoecimento físico, tá? E o chakra cardíaco, que é aqui o chakra do coração, ou seja, eu fecho esse chakra e ele vai cada vez mais me desconectando da essência, porque essa codependência e validação e a necessidade de criar emaranhados vai me afastando do meu propósito de vida, tá? E aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que alinhar. O que que eu tenho que aliar? Os pilares da vida. Quais são os pilares da vida? Deixei para colocar aqui junto com vocês, que é a saúde. Vocês estão percebendo quando a gente fala dos chakras, que está relacionado à saúde também? E está relacionado à afetividade, tá? Quando eu falo afetividade, eu não estou falando só amor, carinho, atenção. Eu estou falando de saber lidar com a raiva, com o ódio, com a frustração, com a mágoa, é saber lidar, tá? E o campo profissional. Viu como bate certinho com os chakras? Tá? E qual é a única maneira de trabalhar isso aqui? Terapia, e eu deixei para colocar aqui junto com vocês, meditação, certo? E aí, essas lives, elas todas têm esse vínculo importante com a questão da coluna, porque a coluna, ela representa a nossa ancestralidade. Então, cada parte da minha coluna, entre nervo ciático e cervical, lombar, o meio da coluna, na região torácica, todas as partes, existe um padrão emocional que eu repito do meu sistema e que vai impactar a minha coluna. Então, eu deixo aqui mais um conjunto de live para você entender como que são os abusos emocionais e como eles se dão, né? E ao mesmo tempo, eu te convido a ir até o meu destaque no meu perfil do Instagram, e lá no destaque coluna você encontra o acesso para esta aula.
né? Então, entender quais são as questões emocionais que adoecem a sua coluna vão ajudar você a resolver muitas questões de abuso emocional e ansiedade e se preparar exatamente para uma terapia e para a organização dos pilares da vida. Tá certo? Então eu encerro este encontro de hoje, esse vídeo de hoje, e se prepare que ainda tem muito mais aí pela frente, tá certo? Então, eu agradeço, né, sempre a atenção. Peço para você compartilhar este vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, porque o YouTube compreende que é um vídeo interessante para distribuir em maior quantidade para o coletivo. E você há de convir comigo que são informações bastante importantes, correto? E compartilhe, coloque no seu perfil, conte para as pessoas que esse conjunto de lives também não estará disponível por muito tempo e que essa aula do dia 3 de abril, que irá ao ar ao vivo, ela também não terá reprise. Então, né, vamos aproveitar as oportunidades, porque o melhor tempo, o tempo ideal para a gente organizar a nossa casa interna é exatamente agora, tá certo? Um grande beijo, até o próximo vídeo.